Graça e paz, amados irmãos, por esta manhã de janeiro. Feliz por estar aqui novamente com os irmãos para falar de mais um tema bíblico, no qual, antemão, nós tínhamos um conhecimento manipulado pelo sistema evangélico e pelos seus inúmeros erros teológicos, né, de interpretação bíblica, por não ler, tá? Então era um erro nosso. Quem era Barrabás? Barrabás era um assassino, era um ladrão, era um bandido. O que você acha aí? Com certeza você acha alguma coisa, porque você e eu, nós somos iludidos com essas coisas. No livro de Lucas, no livro histórico de Lucas, capítulo 23, fala acerca quando Jesus foi até Pilatos e Herodes para ser julgado. E ali, Herodes, ou melhor, por que Herodes não achou culpa alguma em Jesus? Logicamente, porque Herodes poderia aí se representar a simbologia do sacerdote, que examinaria o cordeiro e visse que esse cordeiro é perfeito para o sacrifício. Tudo bem. Parafraseando, sim. Mas vamos de fato. Por que Herodes não enxergou ali erro nenhum de Jesus? Por quê? A questão é o seguinte: que tipo de medo ou de temor o governo Jesus poderia dar ao governo romano? Nenhum temor. Por quê? Porque Jesus, quando ele estava na terra, ele não lutou contra os romanos. Jesus não fez rebelião, entre aspas, tá? Contra os romanos. Jesus fez rebelião, entre aspas, tá? Não confunda as minhas palavras, contra os judeus e contra os líderes, né? Contra os sacerdotes, saduceus, fariseus, tudo eus. Perdoe a minha garganta, tá? Sempre eu tenho que te falar isso, mas fique atento no ensinamento. Então, Jesus era um líder que os judeus esperavam para que esse líder libertasse ele das mãos dos romanos, tá? Porque Roma é quem imperava ali, que governava. Judeus trabalhavam de publicanos, né? Cobradores de impostos, e cobravam impostos do seu próprio povo, que eram os judeus. Por isso que os publicanos eram odiados. Agora, Jesus não faria mal nenhum ao governo romano, entendeu? Jesus sendo líder, vindo como líder, todo mundo esperava que Jesus lutasse contra Nero, contra Herodes, contra Pilatos, entendeu? Contra o governo romano. E Jesus, muito pelo contrário, Jesus estava focado em outra coisa. Então Jesus batia de frente com a liderança. E agora, essa é uma questão. Agora vamos falar a questão da quem era Barrabás. Barrabás era um líder político que era contra o governo romano e defendia o seu povo. Então Barrabás não era um marginal. Era um líder de manifestação política, né? Tem um texto aqui, que é no versículo 23 do capítulo 28 de Lucas, no capítulo 19, diz que lá houve um assassinato. Só que é o seguinte: você como líder de movimento, né, governamental, né, ou contra qualquer tipo de governo, você faz um movimento, uma manifestação. Lógico que você organiza a manifestação. E um indivíduo, ou alguns indivíduos, no meio dessa manifestação, vai lá e comete um assassinato em uma pessoa.
quem tem que ser preso, quem é o assassino, o ladrão, seja lá quem for, é quem cometeu o ato, né? E Barrabás era considerado como um rebelde, né? Um opositor do governo romano. Então, o povo adorava Barrabás. Era um líder considerado Barrabás. Então, o que a gente aprende? Que quando Pilatos tentou soltar Jesus por muitas vezes, até açoitá-lo, e o povo gritava, não, mate-o, mate-o. Aí Pilatos tentou uma última ideia, um último recurso para tentar livrar Jesus, porque ele não via nada nele, né? Qual foi o recurso de Pilatos? E também de Herodes? Ó, nessa época a gente tem por costume de soltar um preso, né? Liberar um preso, e eu vou colocar aqui, vou colocar Barrabás e Jesus. Quem que vocês escolhem? Lembramos, Jesus não era defensor do povo judeu e contra o governo romano. Então o povo sabia disso. Por mais que Jesus fez milagres, multiplicou o pão e várias coisas. O povo sabia disso. Agora a questão maior é: Barrabás era adorado por esse povo. E Jesus, esse povo era contrariado contra Jesus. E quando Herodes disse, olha, quem você escolhe, Jesus ou Barrabás? O povo gritou, mate Jesus, crucifica-o e solte Barrabás. Gritaram em alta voz. Isso porque Barrabás era um grande líder e Jesus era um tormento. Agora, veja só, Jesus veio como líder dos judeus, mas não combatia o governo romano. Barrabás era um líder do povo judeu e combatia o povo romano. Jesus, ele veio para combater os judeus e não o povo romano. Tá? Bater os judeus. A hipocrisia dos judeus, o que os judeus pregavam acerca desses judeus ser os descendentes, tá? Descendentes daqueles dos pais que assassinaram os profetas lá na antiguidade, e também no presente que assassinava também os discípulos, assassinou muitas pessoas, mandou apedrejar, entendeu? Várias pessoas. Então, esses judeus aí que Jesus... Ó, pra você ver, Jesus veio para os judeus como Messias, pregou contra os judeus, ensinou contra os judeus, foi para a cruz para livrar os judeus da lei, tá? E esse mesmo Jesus voltou no ano 70 para justamente se vingar dos judeus, né, no dia do juízo, e para livrar eles da lei de uma vez por todas, destruindo o templo. Parou para pensar? Olhem o quanto o sistema evangélico nos engana. Deus está abrindo, iluminando os nossos olhos. E Ele está iluminando o seu olho agora, os seus olhos agora, você que está me ouvindo, tá bom? Você que está me ouvindo é bem-aventurado, escolhido de Deus, porque Deus te escolheu para você ouvir essa mensagem e você acordar e não dar mais ouvido ao sistema evangélico, essas igrejas que tem por aí, esses pastores mequetrefe, só prega Antigo Testamento só para se promover, só para ganhar o seu dinheiro. Acorda, gente, acorda. Amém? Essa é a mensagem que eu quero te dar. Deus abençoe, um ótimo dia para vocês. Compartilhe, dê um like e siga-nos.